Galera, tudo bem com vocês? Hoje é aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez a gente está aqui com a participação do meu pai, que é do canal Falando de Futebol Rubro-Negro. Ele vai falar dos 4 times de São Paulo e vai falar também dos 4 times do Rio de Janeiro. Pai, o que você acha do São Paulo? Fala aí pra gente. O São Paulo, o time do São Paulo oscila muito, né? Eles não têm um padrão de jogo, o São Paulo não tem uma jogada ensaiada, o São Paulo não tem grandes jogadores. Isso é complicado, porque não vai parar treinador no São Paulo. Daqui a pouco o São Paulo vai demitir o treinador que acabou de entrar. O São Paulo não tem um grande time, né? O São Paulo ele não consegue manter uma sequência de 3, 4 vitórias. Todos os jogos, basicamente, o São Paulo fica oscilando ali na zona de rebaixamento, sai, no outro jogo volta de novo. O São Paulo dá sorte que chegou um bom jogador, que é o Hernandes. Chegou e acertou o São Paulo, mas não é suficiente para que o São Paulo venha brigar por título. O São Paulo, esse ano, eu acredito que o São Paulo brigue para não cair. O São Paulo não vai brigar por mais nada além disso. Também concordo com meu pai, o São Paulo está muito mal no Brasileiro de 2017 desse ano. E se o São Paulo continuar assim, vai acabar tendo demissão no São Paulo, né, pai? Do Dorival Júnior acabar saindo do São Paulo. A torcida não vai aguentar muito tempo com ele, e infelizmente ele não é culpado. Infelizmente o São Paulo tem um time que não é um bom time, um time medíocre, né? Para a história do São Paulo, o São Paulo deveria ter um time aí para estar brigando por título, não para estar brigando para sair do rebaixamento. Pai, agora fala do Palmeiras, que tá mal no Campeonato Brasileiro, não tá conseguindo muitas vitórias dentro de casa e tá perdendo para alguns times lá debaixo da zona de rebaixamento. Fala aí pra gente do Palmeiras. O Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras também oscila muito. O Palmeiras não consegue manter também uma sequência de vitórias. Mas eu vejo o Palmeiras melhor do que o São Paulo. Hoje eu vejo, depois do Corinthians, o Palmeiras o melhor time de São Paulo, depois do Corinthians. É um time que tem... O time do Palmeiras acontece o seguinte. É diferente do São Paulo no seguinte. Tem vários bons jogadores, só que eu não sei o que acontece, que o Palmeiras não consegue manter os mesmos jogadores em todos os jogos. Ou seja, por contusão, por um monte de outros problemas, o Palmeiras não consegue manter os mesmos jogadores jogando sempre. Então, com isso, os jogadores não têm um entrosamento e o Palmeiras, com um bom time que tem, não está conseguindo as vitórias que de repente desejava. Mas eu ainda vejo o Palmeiras como um bom título e o Palmeiras não vai brigar para não cair. O Palmeiras vai brigar lá em cima para ficar entre o G4, o Z6. O Palmeiras vai ficar lá em cima. Eu ainda vejo o Palmeiras brigando aí por alguma coisa, sinceramente. Pai, o que você acha do Santos? O Santos, desses times todos de São Paulo, junto com o São Paulo, para mim o Santos também ele vendeu alguns jogadores, se desfez de alguns bons jogadores e não contratou uns jogadores à altura. Eu hoje vejo o Santos perdido. O Santos perdeu uma referência de área, no caso. Depois da contusão do seu jogador, Ricardo Oliveira, o Santos perdeu a referência da área, o Kaique. O Kaique não é esse jogador, no caso, matador que o Santos precisa, não é. E infelizmente ele está fora de forma, né? Ele entra no jogo, sai no outro, e o Santos também não consegue firmar um padrão de jogo e ter, no caso, bons jogadores para substituir quando se julga necessário, entendeu? Mas o Santos, eu ainda acho que o Santos vai brigar também por cima na tabela, entendeu? O Santos vai brigar, eu não tenho dúvida disso, e eu acho que o Santos deveria contratar o Robinho e chamar o Robinho de volta, porque o Robinho não está bem no Atlético Mineiro. Eu acho que se o Santos tivesse o Robinho, ia ficar um pouco mais encorpado. Pai, o que você acha do Corinthians, do Timão? O Corinthians sobra, o Corinthians é um baita de um time, o Corinthians é uma coisa. O Corinthians pegou um treinador que conhecia muito bem a sua base, que é o Carille, conhecia muito bem os jogadores de base e rodou. Ou seja, é um treinador caseiro, um treinador de casa que conhece o time. O time do Corinthians é aquele time que sabe atacar muito bem, se defende quando tem que se defender e mata o jogo quando tem que matar, porque tem jogadores para isso. Você tira... Ontem eu vi o Casim jogar, ou seja, o cara tá fora de forma, o cara já não joga um tempão. Como que vai botar um jogador desse para jogar se o cara tá fora de forma e não joga um jogo? Ou seja, só fica treinando. Coletivo, gente, não é jogo. O cara para jogar, ele tem que estar ali treinando com o time, tem que estar jogando sempre. Não é o caso do Casim. E ontem ele foi vaiado para mim injustamente, mas porque ele infelizmente não joga, não tem um ritmo não tá com ritmo de jogo, entendeu? Mas o Corinthians para mim é campeoníssimo. O Corinthians
No meu entender, o Corinthians já levou esse título aí. No meu entender, tá, galera? Eu acho que o Corinthians já ganhou isso aí. Galera, lembrando, o jogo do Corinthians foi sábado, não foi domingo não, pai. Não foi ontem não, o jogo do Corinthians. O Corinthians joga sábado, desculpa. Verdade. Aí, galera, isso aí. Pai, o que você acha do Flamengo? Agora é os times do Rio, galera, já acabou de São Paulo. O Flamengo é o seguinte, o Flamengo também conseguiu manter a sequência de jogos. O problema do Flamengo, vamos falar a verdade, galera, estava sendo muito mal escalado. O técnico Zé Ricardo não estava sabendo instalar esse time na mão. Diga-se de passagem, é um time que eu acho que qualquer treinador gostaria de ser na mão. Imagina um time desse com o Vanderlei Luxemburgo. Se faz milagre lá no esporte, imagina no Flamengo. Então eu acho que o problema do Flamengo era treinador e isso está sendo, no caso aqui, a gente está vendo que era o problema do treinador. O Rueda acabou de chegar, são 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O Flamengo, no caso, não levou um gol sequer, fez vários gols. O que o Rueda fez? Malandramente, sentiu que o problema do Flamengo era onde? Na defesa. Ele ajeitou a defesa, arrumou a defesa ali, viu que o Trauco estava muito mal, a Avenida Trauco estava muito mal ali, e o que ele fez? Botou o Pará, que já é um jogador mais marcador. E com isso ele pede aos 2 laterais, que é o Pará e o Rodinei, para não ir muito, para ele voltar. E com isso o Flamengo ganhou uma marcação, que diga-se de passagem, baita jogador esse Rodolfo, hein? Gente, que isso. Esse cara tinha que ter chego antes. E o Rueda, se tivesse antes no Flamengo, hoje nós estaríamos brigando por título. Não para se manter no G6 ou no G4. Galera, se inscrevam no canal Blog do Bucan. Agora vamos para a próxima, que é o Fluminense. O que você acha do time do Fluminense, pai? O time do Fluminense é um time guerrido, é um time que tem um bom treinador, é um time que tem uma garotada da base que tem jogado muito bem. Perdeu pro Vasco, mas perdeu por detalhe, ou seja, é um time que eu gosto muito de ver jogar o Fluminense. Infelizmente perdeu pro Vasco porque o Vasco foi mais time, o Vasco deu um banho no time do Fluminense, deu um nó tático no esquema do Abel e ganhou merecidamente. Pai, o que você acha do Vasco? O Vasco é um time que não tem muitas inspirações para chegar a lugar nenhum, entendeu? Não vai chegar muito longe não, porque o time do Vasco não é um time ruim, mas o time do Vasco não tem jogadores de nome. O Vasco está jogando basicamente na raça dos seus jogadores, que domingo nós fomos ao Maracanã, sábado, né? Sábado nós fomos ao Maracanã ver esse jogo. E o Vasco deu mais uma, assim, desde a torcida até o último jogador, os caras jogaram com uma raça tão grande que sinceramente parecia que o Fluminense nem estava em campo, eles atropelaram. Verdade. E que gol do Ramon, hein? Nenhum goleiro no mundo apanharia uma bola daquela, sinceramente. Verdade, foi um golaço, galera. Foi de 3 dedos, pai? Foi, de 3 dedos, meteu-lhe uma curva que o goleiro nem se mexeu, só olhou a bola e viu que não tinha como chegar na bola, infelizmente. Verdade. Pai, e agora, o que você acha do Botafogo, para fechar aqui o vídeo? O time do Botafogo, eu já falei do Botafogo, eu tenho assim, vamos falar assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo time do Botafogo. É um time que não tem craque, mas tem jogadores que têm muita vontade, tem um esquema tático interessante. O treinador do Botafogo, ele tem esse time nas mãos, os caras jogam por ele. E tem o jogador no meio campo do Botafogo, desculpe, que tá jogando demais, é o Bruno Silva. Esse cara joga muita bola, Todo jogo ele tá metendo um gol de cabeça, ele tá jogando muito bem. Ele vem jogando muito bem, pra mim, melhor jogador hoje do Botafogo. É esse cara, Bruno Silva, tá jogando um bolão. Vejo o time do Botafogo, um dos melhores times hoje do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Botafogo é um dos melhores porque não chegou. Não chegou, infelizmente, porque não deu. Mas o time do Botafogo, porque o Botafogo está priorizando a Libertadores. Então por isso é que o Botafogo não chegou mais longe, mas é um bom time. Botafogo é um time muito organizado, né, pai? Muito organizado. O esquema tático do Botafogo, para mim, é perfeito. Esse Jair Ventura, com certeza, ele tem um futuro muito grande. É um cara que sabe armar um time. Galera, se inscrevam no canal Verdade Vermelho em Preto. Queria mandar um salve para o Fabrício, do canal Verdade Vermelho em Preto. Se inscrevam lá, vai estar aqui na descrição. Urubucan também, né, filho? Urubucan também, canal do Patrick, do Deco e do Ronaldo Castrup, é muito bom. E fala pra gente, pai, o que você achou do jogador Guerreiro no jogo contra o Atlético Paranaense, para fechar aqui o vídeo? O Guerreiro, ele tá voltando de contusão, ele tá fora de forma ainda. Mas todo mundo sabe o que o Guerreiro é capaz. Eu acredito que quando ele entrar em forma, ele vai voltar a fazer os gols de novo e dar vitória à torcida do Flamengo, como ele sempre fez. Então é isso aí, tamo junto sempre. Valeu!